Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nelson, agradecimento de estudos para concurso. E aí, como é que tá os estudos? Firme e forte? Tá não? Vem para a aula. Hoje vocês vão saber o que é hanseníase, tá? Hoje vamos falar sobre as suas formas, quais são os tipos de tratamento e vamos saber os cuidados que tem que ter com o paciente que tem portador, né? Que é portador, né? Da hanseníase, tá? Então, ó, bora para a aula, bora para cima. Rumo à tua aprovação. Vem comigo. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre hanseníase, tá? É uma doença infecto-contagiosa que tem um histórico praticamente milenar, né? Quem não já ouviu falar na lepra, né? Que é a hanseníase, tá? Então, bora para a aula. Bom, a hanseníase ela é uma doença crônica infecciosa, né? Ou seja, ela é infecto-contagiosa, né? Causada pelo microbactério leprae, tá? Que é um bacilo alcoácido resistente, bem semelhante da tuberculose, tá, gente? Elas são francamente gram-positivo, tá? Que tem o tropismo, né, por nervos periféricos e é mais especificamente pelas células de Schwann, tá? Então, assim, dica de concurso para vocês toda vez que vocês ouvirem, né, ou melhor, virem lá na sua prova, né, a questão das células de Schwann está associando, tá, a hanseníase, tá? Essas células, elas ficam nos nervos periféricos, é onde justamente o bacilo da hanseníase, né, afeta, tá? Bom, ela é uma doença de notificação compulsória, tá? Em todo o território nacional. Então, se você estiver atendendo um paciente lá na tua unidade básica de saúde e você detectar, né, um paciente com hanseníase, ele vai para notificação, tá? Bom, período de incubação, em média 5 anos, podendo variar de 1 até 20 anos, tá? Então, as pessoas elas podem estar portador, né, do bacilo, mas não manifesta, né? Mas por algum motivo venha a se manifestar, o paciente ele vai ter os sinais e sintomas da doença. Bom, o reservatório é o ser humano, transmissão pelas vias aéreas superiores, né, pelo contato íntimo e prolongado com pessoas doentes e não tratadas, né? E a infecticidade, né, dela é muito alta, mas a patogenicidade é baixa. Isso é muito importante vocês memorizar. Já tivemos provas de concurso público que fala a diferença de um do outro, né? Ou seja, a hanseníase, ela existe uma alta infecção, ou seja, a infecticidade é alta dela, mas a sua patogenicidade é baixa, né? O que quer dizer isso? Muitas pessoas se infectam, mas poucas adoecem, entendeu? Então, por isso que tem pessoas que podem estar com bacilo da lepra, mas não se manifesta, entendeu? Então, é muito fácil, né, disseminar, mas não é fácil você adoecer. Quais são as manifestações clínicas da hanseníase, tá? Bom, a hanseníase, primeiro, como acomete os nervos periféricos, que são as células de Schwann, eles, além dos nervos, eles também, né, vai acometer a pele, mucosa e olhos, né, podendo causar até deformidades e incapacidades se não tratadas precocemente. Por isso que é muito importante a gente fazer o rastreamento da hanseníase para não ficar com as sequelas, né, porque a hanseníase, ela causa aquelas deformidades que a gente vai falar mais na frente. Bom, principais sinais e sintomas, né? Primeiro, o paciente que adquiriu, né, a hanseníase, ela apresenta manchas hipercrômicas, tá? Manchas bem características mesmo, tá? Ou então eritematosas ou acastanhadas. Então, toda vez que você for avaliar um paciente, fazer um exame físico, por exemplo, vai fazer um exame da pele do paciente, sempre observar essas manchas. Então, elas têm essas três colorações, tá? Elas são hipocrômicas, ou então eritematosas ou acastanhadas, tá? E aí, junto com essas manchas, vem acompanhado o quê? A alteração de sensibilidade. O paciente ele não vai sentir naquela área, né, que está com as manchas, ele perde essa sensibilidade, né? E aí temos que fazer o teste. Então, que sensibilidade seria essa? Nós temos a térmica, a tátil e a dolorosa, tá? Então, o profissional de saúde ele faz um teste, né? A térmica, muitas vezes a gente utiliza, por exemplo,
Podemos utilizar um tubo de ensaio, né? Eu lembro que a gente fazia kits onde tinha um tubo de ensaio, que você podia, em um mini candeeirozinho assim, para você esquentar, né? Esse tubo de ensaio para você tocar nessa lesão, nessa mancha, né? Perdão, nessa mancha. E se o paciente não referir, né, o que é quente, o que é frio, então não tem sensibilidade naquela área, né? O tátil a gente usava muito era o algodão, pegava um fiozinho de algodão, um algodão, né? E passava assim bem discretamente na mancha, né? E a pessoa se refere se sentia ou não, né, aquele toque. E a outra é a dolorosa que a gente usa, um alfinete, uma caneta, e aí a gente faz um pequeno, uma pequena pressão, né, em cima da mancha e o paciente vai dizer se está sentindo dor ou não, né? Bom, com relação à manifestação ainda, né, são os espessamento dos nervos periféricos, né, não podemos esquecer da nossa célula de Schwann. Existe uma diminuição da força muscular e os formigamentos, né? Como mexe a questão dos nervos, também vai atingir as musculaturas, né? Tem a tal da mardarose, tá? Que seria a perda das sobrancelhas e dos cílios, tá? Nós temos as lesões anestésicas, né, que é nas extremidades, né, as extremidades apresentam algumas lesões, umas úlceras plantares, né, e mão em garra, né, acontece muito isso no paciente com hanseníase, mas isso nas formas avançadas. Um paciente que já está há um bom tempo com a doença, ou então ele descobriu tardiamente, né, e já teve um comprometimento dos nervos periféricos, tá? Então, assim, porque como ele perde a sensibilidade, né? Então, digamos que esse paciente calça um sapato, por isso tem que ter um sapato especial, tá? Por quê? Porque as lesões, elas são sempre insensíveis e secas. Como o paciente ele não está referindo sensibilidade naquela área, por exemplo, digamos que ele calça um sapato, se fizer um calo, ele não vai sentir. Por quê? Porque não tem sensibilidade. O que que faz você eh, cuidar de um calo? Porque dói, né? Então, nesse caso, como o paciente não sente doer, e fica lá até formar uma lesão, tá? Bom, quais são as formas clínicas da hanseníase? Nós temos aqui a forma indeterminada, que é conhecida como a classificação paucibacilar. Ela tem uma característica principal, que são lesões únicas. Olha, memorize isso aí, tá? Paucibacilar, ela é lesão única, tá bom? Elas são hiprocrômicas, tá? Elas são mal definidas, ou seja, não tem um limite, elas são todas irregulares, tá? Seca, com perda de sensibilidade térmica ou dolorosa, e pode evoluir para cura espontânea ou para uma outra forma. Isso vai determinar, ou seja, o paciente ele pode apresentar e o próprio organismo fazer, entendeu? A sua cura, seu próprio sistema imunológico, tá? Nós temos a forma tuberculoide, tá? A forma tuberculoide também é paucibacilar. Lesão única ou poucas, né? Muito poucas, tá? E aí tem bem delimitadas, bordas elevadas e o centro claro, né? Tem são anestésicas também, você não sente, né? Tem um nervo espessado e tem uma boa resposta imune, tá? Aí nós vemos formas um pouco, né, mais graves, né, podemos dizer. Temos a forma dimorfa, né, conhecida como a borderline, né? A borderline, né? A borderline aqui, ela tem a classificação multibacilar. Então, já na multibacilar, são múltiplas lesões, tá? Elas são avermelhadas ou esbranquiçadas também, tá? Tem as bordas também mal definidas, perdão, mal delimitadas, né? Elas têm essa delimitação, tá? Ela tem um misto de características tuberculoide e bichoviana, tá? E tem uma sensibilidade variável. Então, assim, ela tem um misto. A dimorfa, ela parece que seja. Você pode confundir até com a tuberculose ou a bichoviana se você não identificar corretamente, tá? Mas ela tem, é como se fosse um misto das duas que acabou, né, se formando a dimorfa, que é a borderline. Aí a bichoviana, que é a forma mais contagiosa, a forma mais grave, né, das quatro, né? Ela é multibacilar, tá? Ela é muito contagiosa, tem as lesões difusas, infiltração, pode estar na facial da madarose, tá? Tem os nódulos, que são os rancenomas, né? Testículos, olhos e mucosas podem ser acometidos, né? Então, aparece como se fosse uns nódulos, tá? Aqui, mostrando para vocês nas figuras.
que é uma hanseníase indeterminada, né? A mancha, né? Nós temos aqui a hanseníase tuberculoide, tá vendo? Que parece até uma impinge, né? Muita gente pode até confundir com uma impinge, mas qual vai ser a diferença? É quando a gente vai fazer os testes, tá? Aqui nós temos, na outra figura, a dimorfa, como é que ela se manifesta. Observem que as bordas, elas são irregulares, tá vendo? Elas não são delimitadas, né? Elas não têm, né, um tipo de uma delimitação, tá? E aqui nós temos a arquichoviana, que parece justamente os nódulos, tá? Olha os locais onde aparecem os nódulos, principalmente aqui ao lobo da orelha, tá? Então, essas são as formas clínicas da hanseníase. Diagnóstico e classificação. Então, como é que a gente diagnostica uma hanseníase, né? Então, o paciente, além dos sinais e sintomas, nós temos a parte do diagnóstico laboratorial, né? Então, algum diagnóstico ele é clínico e epidemiológico. Então, baseado em quê? Lesões, né, da pele com alteração da sensibilidade. Então, por isso que é muito importante fazer o exame físico desses pacientes, né? Porque é na clínica, que é como a gente fala, a clínica é soberana. Então, ela a gente vai avaliar justamente o paciente que está apresentando as lesões. Aí você vai fazer o espessamento de nervo, ou seja, fazer um exame físico para saber se tem algum espessamento de nervos periféricos, ou seja, você vai fazer um exame físico, você vai tocar, você vai palpar nas partes, na cervical, né? Principalmente nas extremidades, para ver se tem algum nódulo, né? Com espessamento. Faz a baciloscopia positiva, se for, se estiver disponível, né? Lembrando para vocês que a baciloscopia não é a mesma que faz na tuberculose, tá? Não é descarro, não, viu? É uma outra forma de você fazer a coleta, tá? Então, a baciloscopia deve ser feita quando possível, mas o resultado negativo não exclui o diagnóstico. Mesmo que vai fazer a baciloscopia e der negativo, não quer dizer que o paciente não esteja com hanseníase. Como a gente fala, a clínica é soberana, tá? Bom, aqui a gente tem a questão, né, dos testes de sensibilidade, né, que é feito para o paciente. Então, vamos ver aqui quais são esses testes que a gente faz, né, com a pessoa com suspeita, né, de hanseníase. A gente tem aqui o teste da sensibilidade térmica, tá? Ou seja, lesões de peles não elevadas, ou seja, manchas, né, ou elevadas, que seriam placas ou nódulos. Então, você sabe a diferença. Quando ela é determinada, tá aquela manchinha, nada de elevada, não tem placa, não tem nódulo, né? E aí, as áreas de pele seca ou áreas referidas pelo paciente como região com alteração de sensibilidade, ele pode dizer, olha, não estou sentindo nada, né? Aqui eu fui, vamos dizer que eu encostou, meu braço encostou numa panela quente e não doeu. Aí, opa, peraí, tem alguma coisa que não está legal, né? E aí tem a questão dos territórios dos nervos ulnar, que é muito importante avaliar o quarto e o quinto dedo da mão, né, no nervo radial, dorso da mão até o terceiro dedo e o nervo, né, fibular lateral, que é a perna e o dorso do pé, e o nervo tibial, que é a região plantar. Então, tudo isso aqui, gente, tem que ser avaliado. Por quê? Porque, como já falamos, a hanseníase, né, o bacilo, o micobactério leprae, ele atinge aonde? Ele atinge na periférica, ou seja, nos nervos periféricos, principalmente nas células de Schwann, tá? E então, assim, evitar áreas calosas, né? Ou seja, com calosidade e queratóxicas, ou seja, aquilo que eu falei, o uso do sapato muito apertado vai causar calo, tá? E como ele não está sentindo, aquele calo vai virar o quê? Uma lesão. Bom, aqui com relação aos testes, né? Existe os tubos deverão ser testados no profissional, depois na face do paciente para verificar se estão em temperatura adequada. Então, os testes que a gente faz aqui, pega um tubo de ensaio, por exemplo, pequenininho, e aí a gente faz o teste, né, na face do paciente para verificar se estão em temperatura adequada. Ou seja, a gente vai avaliando se estão com a temperatura ideal para poder avaliar, né? Perguntar o que o paciente sente, morno, frio ou quente, né? Você pega o tubo de ensaio, coloca em cima da lesão e pergunta para o paciente. Em seguida, fazer o teste na área da pele com lesão, né? Você vai fazer, olha, você vai primeiro vai mostrar para o paciente para ele sentir o que é morno, quente e frio. Primeiro ele vai sentir, né, a área que tem sensibilidade, para depois fazer da área que não tem sensibilidade. Vai comparar com a área da pele normal e e contralateral ou adjacente, né? Ou seja, você vai fazer aquela comparação. Se houver diferença na percepção da temperatura das lesões, hipo ou anestesia, né?
circundada por áreas periféricas de sensibilidade normal, anormestesia e sinal de alterações da sensibilidade térmica, né? Confirma-se, então, o diagnóstico apenas com alteração definida de uma das sensibilidades, não necessitando a realização dos testes de sensibilidade dolorosa ou tátil, né? Ou seja, se caso naquele próprio exame, né, naquele próprio teste de sensibilidade térmico já deu, não precisa você fazer as outras, tá? Então, se ele já acusou, né, na térmica que não está sentindo, que já imaginou você fazer um teste para a térmica, a paciente dizer, estou sentindo é nada. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Bom, voltando aqui para destacar com relação às lesões, que a gente não pode esquecer, tá bom? Nós temos aqui as lesões, tá? Falce bacilar, que é conhecida como PB, tá? Nós temos aqui a multibacilar, que é a MB. E aí nós temos aqui a questão do critério, tá? Ou seja, a falce bacilar, ela tem até 5 lesões de pele e a baciloscopia dela é negativa, tá bom? E aí, qual é o esquema que a gente faz para um paciente que apresentou a forma paucibacilar? Digamos que uma determinada, né? Porque o paciente com uma determinada, ele pode apresentar até 5 lesões. Até 5, tá? E aí ele vai fazer um tratamento de 6 doses, vai ser supervisionadas em até 9 meses, né? Vai fazer aquela supervisão. Ele vai tomar essa medicação. Aí tem a multibacilar, que é mais de 5 lesões ou baciloscopia da positiva, né? Esse paciente vai chegar em torno de 12 doses, então supervisionadas em até 18 meses, né? Então, o paciente com a multi, ele passa mais tempo em tratamento, tá? Bom, com relação ao exame dermatoneurológico, tá? É fundamental para o diagnóstico e acompanhamento. O que acontece? Nós temos um tipo de uns microfilamentos, que a gente chama de microfilamentos, que existe uma avaliação da sensibilidade, né? Você usa a térmica, que é os tubos com água quente e fria. Você usa a dolorosa, que é um alfinete, uma ponta da caneta, tá? E você tem a tátil, que é o monofilamentos, né? Que é conhecido como Siemens Winchell. Esse filamento, se vocês já viram, eles têm várias cores, tá? É aquela coisa, é o tátil. Ah, de gente que não tem, então faz assim, às vezes coloca um algodão assim para sentir alguma coisa que seja. Não pode ser uma haste, tá? Dura, tem que ser uma haste parecendo de escova, né? De dente, escova assim. Ela é bem compridona, esse monofilamento. E aí se faz um teste. Então, existe um teste de área de sensibilidade do paciente com hanseníase, que você tem como se desenhasse um corpo humano, né? Um boneco. E aí você tem as áreas que você vai testar, né? Usando o monofilamento. Aí, se você, digamos que você tem lá no desenho do boneco a mão, um exemplo. Aí você vai fazer o teste do monofilamento na mão. Aí você vai ver até onde ele sente o que ele não sente. E você pinta. Você pinta aquela área de acordo com o monofilamento, né? Digamos que a verde é 0,05, né? A azul 0,2, a lilás 2 gramas, vermelho 4 gramas, laranja 10, a rosa, né, 300 gramas. O que quer dizer isso aqui? É justamente a espessura desse monofilamento, tá? Esse monofilamento, ele tem lá as cores e a espessura. Então, você vai fazendo um teste com cada um deles, até onde ele está sentindo, tá? Então, na ausência dos monofilamentos, você pode usar um toque leve da ponta da caneta esferográfica. Eu, particularmente, usava muito, era algodão, né? Pegava o algodão, eu enrolava assim o algodão, fazendo um tipo de um conezinho, né? E passava assim, né, na pele. É aquela coisa, não tem monofilamento, a gente dá um jeito, né? Só não pode deixar de fazer. Bom, com relação à avaliação neural e do grau de incapacidade de um paciente com hanseníase, tá? Nós temos os nervos mais acometidos. Então, que nervos seriam esses? Nós temos o nervo facial, a ulnar, o mediano, o tibial posterior e o fibular comum, tá? A palpação identifica espessamento, ou seja, dor e perda da função. E aí você vai avaliar o grau de incapacidade, entendeu? Que é o CHIF, que é o grau de incapacidade física desse paciente, tá? Aí eu tenho aqui o 0, 1 e o 2. Então, quando você fazer um exame, avaliação neural, a grau de incapacidade, você vai fazer essa avaliação. Isso tem uma fichinha apropriada para isso, tá?
Então, zero, que é nenhuma alteração sensitiva ou motora. Então, ele não está sentindo, ele tá com uns movimentos, não está aparecendo nenhuma mão de garra, né, nem nada, não tem nenhuma deformidade, ele está bem, né? Já no grau um, ele tem uma perda de sensibilidade nas mãos, nos pés ou olhos, né, sem deformidade visível. Então, ele já tem uma perda de sensibilidade conceituada, né? Mas não ao ponto de ter deformidades visíveis. E já no grau 2 já tem presença de deformidades, né? Úlceras tróficas, retrações, lagoftalmos, e tem a reabsorção óssea. Esses pacientes já estão naquele estágio que parece como uma mão garra e a queda do pé, né? Então, esses pacientes, eles são pacientes graves. Geralmente, eles já estão acometidos com a hanseníase vichoviana, né? Que tem o maior comprometimento, tá? Das células de Schwann, tá bom? E aí deve ser avaliado no diagnóstico alta, né, a cada 6 meses no tratamento da multibacilar. Então, são pacientes de multibacilar, entendeu? Apresenta maior deformidade, né, ou seja, o grau 2, tem o maior comprometimento, né, dos nervos periféricos que atinge as células de Schwann. E aí é muito importante que a gente tenha, né, esse controle, tá, com relação ao acompanhamento do paciente com hanseníase. Bom, tratamento poliquimioterapia, que é o famoso PQT, tá? Então, existe uma nota técnica do Ministério da Saúde, que é a 4 de 2020, que ele adota um único esquema, tá? Para tanto a pós-bacilar como a multibacilar. Então, mudando apenas o tempo do tratamento. Então, ele só mudou o tempo, tá? Tá, a última atualização que a gente teve. Então, no caso da paucibacilar, existe uma duração de 6 doses em até 9 meses, tá? Então, vai até 9 meses, tá? O tratamento da paucibacilar. Aí, qual é o esquema? Nós temos a rifampicina de 600 miligramas, né, mês, mais a clofazimina, 50 miligramas barra dia, mais a dapsona de 100 miligramas, né, por dia, né? E aí nós temos a multibacilar, que é 12 doses, né? Com até 18 meses. Aí nós temos a rifampicina, entendeu? Aí nós temos a clofazamina e temos a dapsona. Então, observem vocês, né? Que a única diferença que tem entre a paucibacilar e a multibacilar, além do tempo, é a dose da clofazimina, né? Enquanto que a paucibacilar é só 50 miligramas, a clofazimina é 300 miligramas, né? Então, praticamente uma dose bem maior por conta da forma, né, da hanseníase, tá? Aí tem algumas especificidades que a gente não pode, né, esquecer, tá? Ou seja, a dose ajustando ao peso. Então, se tiver menor de 30 quilos, a dose vai ser ajustada. Se for de 30 a 50, a dose intermediária. Se for de 50 quilos, esquema adulto completo. Então, existe essa diferença. Por isso que a gente pesa os pacientes, tanto da tuberculose como na hanseníase. Porque dependendo do peso deles, existe uma mudança de esquema, tá? Então, por isso, toda vez que o paciente vai para a consulta, a enfermagem tem que verificar o peso desse paciente, tá? E o acompanhamento é mensal. Então, mulheres em idade fértil, né? Ou seja, elas em torno dos seus 10 até 45, a média da idade fértil da mulher, né? O uso da rifampicina, ela reduz a eficácia de antibióticos orais, tem que orientar a outro método de proteção. O que quer dizer isso aqui, tá? Digamos que a mulher está na idade fértil, ela faz uso de anticoncepcional oral e ela acabou desenvolvendo a hanseníase. Então, o que acontece? Tem que mudar, tá, o método contraceptivo dela. Ou ela usa o injetável, ou ela usa um outro, mas ela sabendo que o oral não vai ser eficaz totalmente. Por quê? Porque a rifampicina, ela tem uma ação, né, muito forte no organismo, né? E aí é como se ela fosse o antagonista, né, de qualquer hormônio, tá, oral. E a gente sabe que se a mulher tá fazendo uso oral de anticoncepcional é porque ela quer evitar uma gravidez, né? Então, já imaginou uma mulher engravidar fazendo tratamento para hanseníase? Não é legal, não é? Então, é preferível que evite até terminar o tratamento.
Bom, vacinação BCG para os contatos, né? Aí a gente se pergunta, BCG? Mas olha, BCG não é da tuberculose? É. Por que que tem que vacinar aos contatos, né, com o paciente com hanseníase, né? Então, BCG, né, o bacilo de Calmette-Guerin, né, que a gente sabe que todos os cientistas, quando eles encontram alguma coisa, ele vai batizar com seu nome, né? Então, o bacilo de Calmette-Guerin, por exemplo, que originou a BCG, a vacina, tá? Que protege as formas graves da tuberculose, como a gente já viu na aula de tuberculose, né? A miliar, né, e a meníngea. Só que aí tem algo interessante sobre essa vacina, né? Ele protege os contatos, tá? De pessoas que convivem, né? Com pacientes com hanseníase, tá certo? E a gente ser acompanhados por 5 anos e avaliados anualmente. Então, esses pacientes eles vão ficar sempre em acompanhamento, os contatos. Mas o que tem a ver a BCG com isso? Então tá, vamos lá. Eu gosto muito de explicar bem direitinho isso aqui, de uma forma que o aluno entenda, né? Digamos que os dois, tanto o bacilo, né, da tuberculose e da hanseníase, sejam parentes, sejam primos, né? E aí, o que que acontece? Quando uma pessoa, né, são da mesma família, né? Quando uma pessoa que está acometida com hanseníase e convive com outras pessoas, mãe, pai, filho, né, marido, esposa, eles precisam ser acompanhados também. Então, a primeira coisa que a gente olha é o cartão de vacina, entendeu? É o cartão de vacina desses contatos que a gente, né, verifica logo, tá? E aí, esses cartões de vacina, por exemplo, a gente vai verificar. Se não tem cicatriz vacinal, por quê? Porque a gente sabe que a BCG, ela praticamente é a única vacina no calendário vacinal que dá a certeza que você tomou, porque fica cicatriz, tá? Os outros não, só se tiver a caderneta, né? Tiver o cartão. Agora, se tiver cicatriz da BCG, vai te dizer que você, né, tá vacinado. Então, você vai avaliar um contato. Olhou o contato, viu que não tem nenhuma cicatriz vacinal da BCG, então vai aplicar uma dose de BCG intradérmica, tá? Aí foi avaliar outro parente, né? Aí ele tem uma cicatriz, né, vacinal e vai observar aplicar a segunda dose após 6 meses, né? Assim, digamos que tomou faz pouco tempo, né? De repente foi necessário ter que tomar uma segunda dose por algum motivo, né? Se o caso faz mais de 6 meses que tomou a primeira dose, aplica, né, a segunda dose, ou seja, você vai, né, completar. E aí pergunta assim, tá, e aquela pessoa que não tem sem cicatriz vacinal? Ele vai tomar uma dose, ele vai tomar uma dose e vai tomar a segunda dose 6 meses depois, tá? Ou seja, tem que fechar o esquema que seriam duas cicatrizes. Então, quem tem duas cicatrizes não vacina novamente. Por exemplo, eu tenho duas cicatrizes. Por quê? Porque na época do calendário vacinal, a BCG era 2 doses, né? Hoje é que ela é dose única, né? Que a criança toma ao nascer. Sempre foi tomar ao nascer. Só que teve uma época no nosso calendário, isso lá, acho que lá no ano 2000, não, antes do ano 2000, na década de 90, né, lá para os seus 97, 1997 por aí, o calendário vacinal da BCG, ele tinha uma dose de reforço, né? E não, ou seja, hoje não tem mais, mas naquela época tinha. Então, a criança tomava ao nascer e tomava um reforço com 6 anos, né, na época, né? Eu me lembro muito bem desse calendário, porque foi no período que eu estava concluindo, né, a faculdade. E eu percebia que tinha criança que não tinha tomado a segunda dose e a gente fazia nessas crianças a segunda dose da BCG, né? Bom, e se tiver duas cicatrizes, não faz, né? Não precisa. Quais são as reações rancênicas, ou seja, os estados reacionais, né? Ou seja, quando é que a pessoa, né, pode apresentar essas reações, né? Principalmente a medicação, né? O que que apresenta, né, o paciente com hanseníase? Ele pode ocorrer antes, durante ou após o tratamento. Então, são mais frequentes nas formas multibacilares. Tipo 1, por exemplo, existe uma reação reversa, tá? Ou seja, lesão antiga reativa-se com eritema e edema. Pode haver dor e espessamento de nervos, tá? E muitas das vezes faz o tratamento com prednisona. Por isso que o paciente, quando ele é multibacilar,
no seu tratamento, além da medicação, ele também faz uso de prednisona, tá? E por um bom tempo, né? Ele usa muitos meses a prednisona, tá? Esse corticoide. Aí temos aqui o tipo 2, que é o eritema nodoso rancênico, tá? Ele tem um nódulo subcutâneo doloroso, febre, artralgia, ocorre principalmente na Vichovianos, tá? Na forma Vichoviana. O tratamento, nesse caso, é a talidomida, né? Que é de 100 a 400 miligramas por dia. A talidomida é uma droga, é um fármaco extremamente, eu posso dizer assim, bem forte para o organismo, entendeu? E muitas das vezes ele muda até a coloração, né, do paciente. E nesse caso, o gestante jamais pode usar a talidomida. Por quê? Porque ele é abortivo. A mulher que fizer uso dessa medicação, ela tem um aborto ou ela vai ter, dependendo do estágio, né, ou então uma prematuridade, né, ou seja, um parto prematuro. Então, a boa saúde bucal também, o controle de infecção, reduz o risco das reações rancênicas, né? Por isso que a gente tem que ter uma prática educativa, conversar com o paciente, da importância do cuidado dos pés para não ter lesão, né? Cuidado com a higiene bucal. Então, isso tudo, né, faz parte da assistência, né, do paciente com hanseníase. Diferença entre a recidiva e a reação. Então, pode haver reação e pode haver recidiva? Pode, entendeu? Então, no que seria uma reação? Seria um agravamento inflamatório durante ou após o tratamento. Então, tem pessoas que sentem, quando está fazendo uso de inflamatório, porque sentem é, 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 esse, vamos dizer assim, esse desconforto, né, da medicação, porque são medicações extremamente fortes, né, para o organismo. De repente, alguém pode sentir dor no estômago, tomar medicação. E nesse caso aí, o profissional e o médico, ele pode passar um protetor gástrico, por exemplo, né, para o paciente não sentir tanto desconforto. Tem a questão da recidiva, que é o retorno da doença após a alta por cura. Pode acontecer? Pode acontecer, entendeu? Dependendo da situação que ele se encontra, de repente o organismo dele não reage o suficiente, a imunidade está baixa, entendeu? Por isso que é muito importante a gente educar, né, o paciente com relação de boas práticas, né? Porque isso vai usar muito, né, para prevenir e também para tratar doenças, tá? Com relação à reação, então, boa resposta ao corticoide, entendeu? A recidiva, boa resposta, né, ao PQT. Não necessita reiniciar o tratamento, no caso tiver essa questão da reação, né? E aí, qual é a recidiva? Reintroduz o esquema PQT completo. Então, isso é cada caso, tá, gente? Então, cada um apresenta, né, de um jeito e de uma forma, tá? Então, chegou a hora de exercitar, né? Então, vamos para a questão, gente. Bora lá. Questão número 1. A principal via de transmissão da hanseníase é pontinho, pontinho. Letra A, fecal oral. Letra B, cutânea. Letra C, área por gotículas de secreções nasais, orais e pacientes não tratados. Letra D, sexual. Letra E, vetorial, né? Bom, a gente sabe que a principal via de transmissão da hanseníase, né, é por vias aéreas, né? Então, as gotículas, né, elas são, sabemos que a gotícula tem mais de 5 micros, ou seja, ela é bem maior do que o aerosol, a sua partícula. Esses pacientes, lembrando sempre da questão do EPI, do profissional que vai manusear esses pacientes, na hanseníase, sempre ficar atento ao uso de máscara, né, a máscara cirúrgica, nesse caso, por gotícula, né, diferente da tuberculose por ser aerosol, se usa N95, né? E aí, a transmissão é dada por vias aéreas. Letra A está errada, porque aqui diz que é fecal oral, né? Então, não é pela via oral, né? E nem pela via gastrointestinal. Com relação à cutânea, não é uma transmissão que é por pele, né? Sexual, não é uma IST, tá? Ela também não é vetorial porque não é causado pelo inseto, né? Porque quem é o hospedeiro é o homem,
tá? Então, o nosso gabarito é a letra C, certo? Então, a transmissão é por via respiratória, tá? Em contatos prolongados com pacientes bacilíferos não tratados, tá? Lembrando para vocês, hanseníase é cutícula, tá? Aqui na questão 2, o período médio de incubação da hanseníase é letra A, 15 dias, letra B, 6 meses, letra C, 1 mês, letra D, 15 a 20 anos, letra E, 2 a 7 anos. A gente viu que o tempo médio, né, o período médio da incubação da hanseníase, ela não é tão longo e também não é tão curto, tá? Então, letra A, 15 dias, não é o período de incubação da hanseníase, ela dura, né, muito mais tempo, tá? Não é 6 meses, ainda não é pouco, né, para hanseníase. Então, não é considerado meses o período de incubação. Letra C, 1 mês, também não. Então, como eu falei, não é meses, tá? É anos, é anos. Porém, a letra D está dizendo de 15 a 20 anos, é muito tempo, tá? Mas o nosso período de incubação para hanseníase é de 2 a 7 anos. Então, o nosso gabarito é a letra E, tá? Que é onde o paciente tem muito tempo, né? Que é o período de incubação, porque é devido à multiplicação que é muito lenta do bacilo. O bacilo, ele não é, como eu falei, a gente tem uma baixa patogenicidade, entendeu? Então, é lento mesmo o bacilo, tá? Da hanseníase. Bom, aqui na questão 3, o diagnóstico da hanseníase é essencialmente 2 pontos. Letra A, laboratorial. Letra B, clínico epidemiológico. Letra C, sorológico. Letra D, bacteriológico, né? Letra E, radiológico. Então, gente, o diagnóstico, tá? Da hanseníase é essencial, né? Não é só o laboratorial, tá? E nem questão sorológica, certo? O diagnóstico da hanseníase é clínico epidemiológico. Lembra que a gente falou que a clínica é soberana, que a gente primeiro vai avaliar os sinais e sintomas, né? Faz o exame físico, né? Então, a gente tem como diagnóstico bem essencial, que é essencial da hanseníase, é o clínico epidemiológico. Então, o nosso gabarito é a letra B, tá? B de bora pra cima, né? Então, gente, ó, letra B, comentário que é a correta, né? O diagnóstico clínico epidemiológico é baseado em lesão com alteração da sensibilidade e do nervo espessado. Então, é o clínico epidemiológico. Bom, aqui nós temos a questão 4, né? Que é a questão da forma clínica bichoviana, né? Como é que ela se caracteriza-se, né? Por. Aqui nós temos a letra A, que é a lesão única, né? Lesão única e bem delimitada, né? No caso, a forma clínica da Bichoviana. A letra B é a ausência de comprometimento neural. Letra C, cura espontânea. Letra D, lesões mal delimitadas, infiltrações difusas e presenças de nódulos. Letra E, poucas lesões e resposta imune alta. Então, aqui a gente viu na forma clínica bichoviana da hanseníase, que é a forma mais contagiosa, né, de todas as 4 formas clínicas, né? E a bichoviana, elas não são lesões únicas, elas são lesões, múltiplas lesões. Essas lesões, elas ficam mal delimitadas, elas têm, as bordas delas, elas são irregulares, né? E aí, esse tipo essa forma, né, da hanseníase, a bichoviana, ela se caracteriza por infiltração, então ela aparece como nódulos, né, uns tubérculos, né, praticamente, em algumas partes do corpo, né? Porque a bichoviana é o grau mais assim, mais das 4 formas, eu poderia dizer que é a mais grave delas, né? Onde compromete muito mais o paciente, tá? Então, por isso que o nosso gabarito é a letra D. Certo? Então, bichoviana multibacilar, tá? Uma carga altíssima, né, do bacilo. Questão 5. Paciente com 4 lesões hipocrômicas e baciloscopia negativa deve ser classificado como pontinho, pontinho, né? Então, a gente viu aqui que existe
as lesões, né, a hipocrônica, as manchas que o paciente apresenta, a hipocrônicas, as acastanhadas, né, as eritematosas, né, ou seja, as vermelhas, né. Então, a hipocrônica, elas são mais branquinhas, tá? E a outra é mais vermelha, tem uma outra meio acastanhada, entendeu? Então, paciente com 4 lesões, lembra que a gente falou que existe um número, tem número, vai ter questão, né? Então, qual é a forma, né? Como é que se classifica uma lesão aonde apresenta 4 lesões? A gente sabe que o limite é 5, né? Então, até 5 lesões eu conheço como falcibacilar. A partir de 5 ou mais lesões, ela é multibacilar, tá? Então, essas lesões negativas devem ser classificadas como, tá? A falcibacilar, certo? Que é o nosso gabarito, que é a letra B, que significa até 5 lesões, e baciloscopia negativa, ela é classificada como falcibacilar. Então, na questão 6, o esquema terapêutico recomendado para a forma falso-bacilar. Nós tivemos uma atualização, né? Porque antes de 2023, quando teve o guia de vigilância, onde colocou também a questão do esquema terapêutico, né? Da falso-bacilar, da hanseníase, antes não se colocava mais um antimicrobiano, né? Hoje já coloca, né? Então, qual seria aqui a nossa alternativa? Alternativa A está dizendo rifampicina e clorfazimina. Alternativa B, dapsona isolada. Alternativa C, rifampicina, clozaminamida, dapsona. Letra D, rifampicina isolada, né? E letra E, rifampicina e dapsona. Bom, na letra A, rifampicina e clozaminamida, né? Faz parte, tá, do esquema terapêutico, porém está faltando a dapsona. Então, por isso que não é a nossa alternativa A. A letra B, dapsona isolada, não faz parte do esquema terapêutico, tá? O nosso gabarito é a letra C, porque existe a mudança. Antes de 2023, em 2020, era apenas rifampicina, tá? E dapsona. Porém, nós tivemos uma atualização, tá? Do Ministério da Saúde, que em 2023 incluiu a clofazimina na seu esquema terapêutico, apenas alterando a dose, né? Ou seja, é 300 miligramas para multibacilar e 50 miligramas para a paucibacilar. Então, a diferença deles é só a dose da clofazimina e o tempo, né? Que a pauci é menos e a multi é mais, tá? Então, gente, o nosso gabarito aqui é a letra C, tá? Já com a mudança do esquema, que em 2023 houve essa mudança, tá? Agora sim, ficar muito atento às questões de concurso, porque se ele fizer referência a algum protocolo, aí a gente vai ter que seguir ele. Creio que acho não necessário fazer um protocolo que já não se usa mais, né? Que aí a gente pode entrar com recurso e derrubar a questão. Questão 7. A duração do tratamento multibacilar é letra A, 3 meses, letra B, 6 meses, letra C, 9 meses, letra D, 12 doses em 18 meses e letra E, 24 doses fixas, né? Bom, a gente viu que a forma multibacilar, que é a forma mais grave, né, da hanseníase, aonde tem mais de 5 lesões, né? São né? Essas lesões elas têm as bordas irregulares, né? Então, esse tipo de hanseníase, ele tem que ser um tratamento mais prolongado, né? Porque além de for tratar, né, para eliminar o bacilo da Hansen, né, da hanseníase, também faz avaliação e também o farmaco vai atuar na parte dos nervos, né? Porque já estão comprometidos devido à doença. Então, por isso que a multibacilar é mais tempo o seu tratamento, e que isso é de letra D, que é de 12, né? E 18 meses. Então, é o maior tempo que a gente tem. Não é 24 doses fixas. Então, chega de 12 doses e até 18 meses o tratamento. Então, o nosso gabarito é a letra D. Oitava,
Qual medicamento pode causar a coloração escura da pele, né, gente? Bom, olha só, a gente tem a rifampicina, que sabe que a pessoa pode ter, né, uma coloração, mas aonde? Vamos pensar, né? Temos a letra B, da Dapsona, a letra C, a clofazimina, nós temos a letra D, a penicilina, e temos a letra E, a estreptomicina, né? Então, gente, qual é o medicamento que vai causar a cor escura, né, da pele do paciente, tá? Letra A, letra B, letra C, letra D ou a letra E? Bom, a rifampicina ela deixa a urina alaranjada, mas a cor escura, gente, do paciente com hanseníase que está fazendo tratamento, tá? Que fica uma cor parecendo cor de jambo, né? Que chamam cor de jambo, né? Quem faz essa coloração, tá? É a clofazimina, tá? Então, a clofazimina, ela causa essa coloração meio avermelhada, né, na pele do paciente que está fazendo o tratamento para hanseníase, tá bom? Ela provoca essa hiperpigmentação, tá? E também resseca a pele. Questão 9. A reação tipo 2, que é o eritema nodoso, né? Ou seja, o eritema da Hansen, né? Que ocorre mais frequente, né? Nós temos o nodoso, que é um tipo de reação, né? Que fica os nódulos, tá? E aí a reação tipo 2 desse eritema nodoso rancênico ocorre mais frequente em dois pontos. Letra A, formas indeterminadas. Letra B, tuberculose. Letra C, dimorfas. Letra D, paucibacilares. Letra E, vicholvianas. Bom, a gente viu na aula de hoje que a forma, né, que causa aqueles nódulos, né, aqui nas áreas afetadas, como pode ter nos braços, né, no lóbulo da orelha. Então, é a forma mais contagiosa da hanseníase. E qual é a forma mais contagiosa da hanseníase? Que é uma multibacilar, né, que é a vicholviana. Então, o nosso gabarito é a letra E, tá? Então, lembrando que nessas formas aí, faz o uso, né, o tratamento, no caso com a talidomida, quando chega àquele nível, né, mas a gestante ela não pode fazer uso dessa medicação. E a 10ª questão, o exame e acompanhamento dos contatos de hanseníase inclui: letra A, exame apenas no início. Letra B, acompanhamento por 5 anos e vacinação com BCG. Letra C, isolamento dos contatos. Letra D, testes sorológicos anuais. Letra E, quimioprofilaxia. Bom, gente, a gente viu na aula que os acompanhantes, né, ou seja, as pessoas que convivem com os pacientes com hanseníase, ou seja, os contatos, eles têm que ser acompanhados durante um tempo, né? Então, esse tempo é 5 anos. E tem que verificar a vacinação, né? Então, se ele não tiver nenhuma vacinação, vai ter que tomar a vacina, BCG. Né? Se ele tiver com uma cicatriz, vai fazer uma segunda dose, isso vendo se tem um intervalo de 6 meses, né, para a segunda dose, e vai tomar, se caso não tiver, se tiver as duas cicatrizes, não precisa tomar não, já está com o seu esquema completo, tá? Então, aqui o nosso gabarito é a letra B, de bora pra cima, né, gente? Aí, terminamos aqui a nossa aula de hanseníase, tá? Professora Nádia Salgueiro, da Mentoria SUS para concurso, né? Rumo à sua aprovação, né, gente? Então, na aula de hoje a gente viu sobre hanseníase, né? Então, vamos fazer aqui um breve resumo para vocês ficar memorizado. Lembrando que é uma doença infectocontagiosa, tá? A hanseníase, ela tem as formas paucibacilar e a multibacilar, tá? Lembrando que a paucibacilar, ela apresenta até 5 lesões, ela tem as bordas irregulares, entendeu? E nós temos a multibacilar, que é mais de 5 lesões, tá? Que a pessoa vai apresentar. E aí, essas formas, ela tem os tipos, né,
da hanseníase. Então, qual seriam esses tipos? Eu tenho a indeterminada, eu tenho a tuberculose, eu tenho a dimorfa, que é a borderline, e eu tenho qual? A vichoviana, que é a mais, assim, que é a que mais acomete, porque o índice de infecção dela é muito grande. Lembrando que hanseníase, ela tem um alto, né, infeccidade, ou seja, ela infecta muito, ela é muito fácil de disseminar, porém, ela tem uma baixa patogenicidade, ou seja, as pessoas não adoecem, entendeu? É como assim, eu tenho contato, mas eu não adoeço, tá? Então, a hanseníase era um problema sério na saúde pública. E é uma doença praticamente, né, gente, assim, milenar, né? A gente vê histórias bíblicos falando que a hanseníase é a lepra, entendeu? A hanseníase é a lepra, tá? E aí, a gente sabe que é uma doença que já vem há anos, milênios, vem de muito tempo. E ela tem cura, se você seguir corretamente, né, tomar a medicação corretamente. Só que aí é uma doença que ela requer um acompanhamento. Por quê? Porque o paciente ele passa muito tempo tomando a medicação, muito tempo. Então, 9 meses para a pausa, chegando até 12 a 18 meses da múltipla, isso vai depender do paciente, da condição do paciente. Então, imagine, paciente com hanseníase tem um comprometimento dos nervos periféricos, cometa as células de Schwann, e o que que acontece? Ele fica o quê? Com deformidades. Então, quando ele chega numa multibacilar bichoviana, ele fica com deformidades. Então, o paciente ele fica com mão de garra, assim, né? Não fica muito bacana, né? A planta do pé ele fica um pouco caído. Então, são as consequências, as sequelas, entendeu? Da Hansen. Porque a Hansen, ela comete o quê? Os nervos, e sabemos que uma vez o nervo afetado, né? Causa esse dano aí, tá? E aí não pode esquecer da questão da medicação, que a coloração, a clofazamina, ela dá essa coloração parecendo um jambo, a cor escura, né, do paciente, é bem característico, você vê de longe, sabe que o paciente está fazendo tratamento para hanseníase, né, a gente que conhece, né. E aí, lembrando para vocês da vacina BCG, que você não pode esquecer da vacina BCG, dos contatos, tá? Ficar atento ao cartão de vacina, então, paciente que convive com mãe, com pai, marido, filho, tem que passar por uma avaliação, tem que estar acompanhando até 5 anos, tá? E aí, vai olhar o cartão de vacina. Como é que é esse cartão de vacina? Vai pegar o cartão de vacina e vai ver lá. Digamos que ele não tem nenhuma dose, vai tomar a vacina e você pode tomar a segunda dose 6 meses depois, tá? Porque o intervalo da dose e outra da BCG são 6 meses, tá? E aí essa BCG ela tem essa questão, essa função de enganar, entendeu? O bacilo da hanseníase. Eu sempre falo, são primos, são parentes, né? E aí um engana o outro, ou seja, é como se a BCG, ela fizesse um bloqueio, ela blindasse, entendeu, a célula, e não deixasse que ele faça a sua, a invadir, né? Então, a BCG, ela é isso, ela protege, né? E aí, pergunta, pô, BCG na tuberculose, né? Não protege contra as formas graves? Sim, também. Mas no caso da hanseníase, ela é um ótimo aliado, né? Para poder proteger, entendeu? As células, para não ter a invasão do bacilo da hanseníase. Tá bom, gente? Então, fica aqui a nossa aula de hoje, da hanseníase, tá? E bora pra cima! Mentoria SUS para concurso da professora Nara Salgueiro. Uma tua aprovação. Fica aqui com a gente.